Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de geografia, página 180, nós vamos até 185, tá bom? Muito bem. Povos de uma comunidade. São diversos os povos que contribuem para a formação de diferentes comunidades existentes no nosso país. Vamos conhecer agora alguns desses povos e um pouco da história deles. Indígenas. Os indígenas foram os primeiros povos a habitar o Brasil. Formavam grandes comunidades, cada qual com suas características próprias, seja na maneira de construir suas moradias, seja nos rituais religiosos e mesmo na maneira de obter alimentos e outros recursos necessários. Esses povos ocupavam grandes territórios e viviam em relação indireta com a natureza, e dela obtinham quase tudo o que necessitavam. Com recursos obtidos na natureza, desenvolveram dessas atividades produtivas como cestaria, cerâmica, agricultura, entre outros. Atualmente, muitos grupos indígenas vivem em áreas demarcadas em regiões florestais, formando comunidades, porém muitos deles vivem no campo e nas cidades, onde contribuem para a formação das outras comunidades locais com sua cultura e maneira de viver. Bom, gente, é bem bacana a gente falar um pouquinho sobre os indígenas, porque, né, eu tava até comentando com o pessoal da videoconferência. Eles são os nossos pais, né? Se a gente for parar pra pensar, eles que estavam aqui, foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, assim, a gente deve muito a eles, né? Muita coisa. E é muito bacana, né, saber dessa ligação que eles têm com a natureza, tudo mais. Bom, vou resumir um pouquinho sobre os indígenas. Gente, os indígenas são povos, né? Tem várias tribos separadas, eles moram nas aldeias, tá bom? Nem todas são iguais, tá? Tem algumas que têm a mesma, por exemplo, do Tupi-Guarani, alguns são Tupi-Guarani, tem outros que têm outros nomes, que nós vamos ver na próxima página. Então, existem vários povos, ok? É diferente, por exemplo, da gente falar que todos eles são iguais, tá? Porque eles não são, cada um é diferente. A minha casa é diferente da sua casa, não é? É diferente da casa da Esther, que é diferente da casa do João Manuel, que é diferente da casa do João Vitor. Então, cada casa é diferente. Mesma coisa na tribo, certo? Cada tribo tem suas características, tem sua linguagem, tá? Tem suas tradições, ok? Então, a gente não pode generalizar, mas todos são considerados índios, ok? Muito bem. Gente, como, né, vocês já sabem, os índios, eles pegam todos os recursos dados à natureza. Então, a natureza dá os recursos para eles e eles pegam, né, e transformam em cestos, transformam em vestimentas, certo? Coisas para eles sobreviverem, né, vamos dizer assim. Então, eles pegam o recurso da natureza, tá? Então, eles fabricam tudo, gente. Roupa, eles fabricam peças, né? No caso, tá falando da cerâmica. Eles plantam muitas coisas também. Eles fazem as próprias lanças para caçar, as armadilhas, tudo feito à mão, um trabalho bem manual mesmo, tá bom? Muito bem. Outra coisa que é muito importante a gente falar, gente, os indígenas não vivem apenas na natureza, tá? Os indígenas, né, quando a gente pensa neles, a gente já pensa em natureza. Sim, tem muito a ver com a natureza, mas tem muitos indígenas que moram nas cidades, tá? Então tem indígenas, gente, que moram lá na natureza, onde a gente nem sabe que existe, quem tem lá, qual que é o nome daquela tribo, e eles não têm contato com a gente, certo? Ou seja, né, vamos colocar agora na nossa na realidade, eles nem sabem que, por exemplo, tem um corona. Por quê? Eles não tem acesso, porque não tem tecnologia, não tem internet lá, não tem sinal. Então, assim, eles não sabem nada o que tá acontecendo aqui, né, na cidade, no nosso mundo. Então, eles são bem isolados. Também tem aquelas que moram na natureza, mas eles têm uma parte aberta para as pessoas. Ou seja, as pessoas podem entrar, podem conhecer, podem ver, né, é legal, bastante gente faz excursão. Então, tem lá o pessoal, os índios que explicam, falam, é bem legal, eles são bem abertos para as pessoas, né, para as pessoas da cidade. E tem os índios que moram na cidade, tá, que trabalham, que estudam, que dirigem, que saem, tá, que usam roupas, tá, normais, não roupas da natureza, roupas, né, calça jeans, salto, blusa, jaqueta. E também, gente, é importante falar que não é porque eles moram nas cidades que eles não são índios. Gente, eles são índios sim, só que eles são índios que moram na cidade. Eles só mudaram pra cidade, tá? Então é bem bacana a gente comentar um pouquinho sobre isso, ok? Muito bem, gente. Página 181. Nós estamos vendo aqui, né, um mapa
do Brasil inteiro. E aí é bem legal porque tá falando de vários grupos, né, várias tribos que tem por aí. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão achar aí quais as tribos, né, são 2 tribos que nós temos aqui no estado de São Paulo. Dá uma olhadinha, pede ajuda pro pai e pra mãe aí. Qual que é que está no estado de São Paulo? Vocês sabem? Vamos olhar aí? Bom, gente, as que tem aí peraí, deixa eu colocar aqui. É o G, E e um acento, tá? E o Tupi-Guarani, tá? São as 2 tribos que temos aí no estado de São Paulo, tá bom? Muito bem. E na 2, você vai escolher qualquer uma delas, tanto o G quanto o Tupi-Guarani, e vai colocar algumas características, falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Aqui na questão 2. Muito bem. 182, vamos lá? Portugueses. Os portugueses chegaram oficialmente às terras que atualmente abrigaram o Brasil em 1500, data que durante muito tempo ficou conhecida como descobrimento do Brasil. A chegada dos portugueses iniciou uma série de modificações nas comunidades locais, uma vez que eles trouxeram novos produtos, utensílios, ferramentas, tecidos, etc. Mas os portugueses também encontraram muitas coisas que não conheciam, como a maneira de viver dos indígenas e o contato direto deles com a terra. Assim como os portugueses influenciaram os indígenas influenciaram na maneira de viver dos portugueses. Isso originou uma nova cultura. Muitas comunidades que existem atualmente apresentam grande influência da cultura portuguesa, pois em muitos casos, portugueses e indígenas fundaram diversas vilas que mais tarde se transformaram em cidades. Algumas se tornaram grandes cidades, enquanto outras continuaram pequenas e guardam até hoje as marcas deixadas pelos portugueses e indígenas. Bom, gente, é bem legal a gente falar sobre isso, né? Primeiro, se vocês perceberam, o descobrimento do Brasil tá entre aspas. Por quê? Né? Vamos lá. Quando os portugueses vieram ao Brasil, só existia eles aqui? Não, né? Os índios já estavam aqui, tá? E uma outra curiosidade, por que os índios, né, os indígenas, são chamados de índios? Vocês sabem? Porque, gente, os portugueses, antes de vir ao Brasil, o intuito deles, né, eles queriam ir para a Índia, tá? No navio. Porém, eles fizeram um caminho errado, né, perdendo na rota, fizeram um caminho errado e vieram parar aqui no Brasil. Só que quando eles chegaram aqui no Brasil, eles acreditavam que eram as Índias, né, achavam que era a Índia ainda, certo? Então, por isso, os índios, que eram os nativos, que já estavam aqui, foram chamados de índios, ok? Então, por isso que tem essa origem desse nome, tá bom? Muito bem. Gente, voltando. Quando eles chegaram aqui no Brasil, os indígenas já estavam aqui, ou seja, os portugueses não descobriram o Brasil. Na verdade, eles roubaram o Brasil. Ai, como assim roubaram o Brasil? Eles, gente, quando vieram pra cá, viram que o Brasil era um país muito rico. Não rico de dinheiro, mas rico de natureza. Tinham muitas coisas bonitas, coisas que não tinham em Portugal. Então, o que eles começaram a fazer? Trocas. Então, eles pegavam, por exemplo, o pau-brasil, que hoje, né, aqui no Brasil, existem poucos, tá? Porque eles cortaram bastante, tiraram bastante pau-brasil e levaram lá para Portugal. Então, eles faziam as trocas. Ó, pro índio, chegavam pro índio e falavam, ó, você me dá isso aqui, esse pau-brasil, que eu te dou um espelho. Gente, um espelhinho. E para os índios, era uma coisa nova, eles não sabiam o que era aquilo, então eles aceitavam, achavam que era uma coisa muito legal, uma coisa muito valiosa, valia muito mais do que aquele pau-brasil. E aí, os portugueses começaram a pegar e dominar todo o Brasil. Mais tarde, depois de um tempo, os negros, né, os africanos vieram para o Brasil e foram escravizados junto com os indígenas, tá? Os indígenas também foram escravizados aqui no nosso país, tá bom? Então, imagina, né, já moravam aqui, aí chegou um pessoal doido, estranho, veio pra cá e ainda dominou tudo e ainda te fez de escravo, imagina, né? Bom, muito bem, é só pra vocês entenderem um pouquinho, entrarem no contexto, tá? Outra coisa, gente, muitos portugueses se relacionaram, tá? Ou seja, amorosamente casaram com as índias, tá? Por isso tem essa mistura de raças, tá bom?
Muito bem. Gente, na página 183, tá pedindo pra gente ir na página 37 de material de apoio e fazer uma entrevista, tá? Então, assim, ó, tem a página 37 de material de apoio, tem vários sobrenomes que vieram de Portugal, né? São nomes de origem portuguesa. E pede pra gente sair pela escola, fazer a entrevista e tudo mais. Como nós não estamos na escola e não é uma coisa que vai prejudicar vocês, não vamos fazer, ok? Muito bem. Página 184. Africanos. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, diversos povos de origem africana foram escravizados e forçados a vir para cá para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, um produto muito valorizado no período colonial. Escravizados, gente, aqueles que são privados da liberdade, tornando-se propriedade de alguém. Os africanos trouxeram muitos conhecimentos que foram incorporados pelos portugueses e pelos indígenas, da mesma forma que assimilaram informações das culturas daqui. Até hoje existem comunidades tradicionais, chamadas de quilombolas, que fazem referências às vilas constituídas de africanos. Continuando o nosso vídeo, né? Vamos lá, gente. Para saber mais, como era a vida do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares se formou em uma área onde atualmente fica divisa em Alagoas e Pernambuco. No começo, era composto exclusivamente de africanos de origem angolana, fugidos do trabalho escravos das fazendas de cana-de-açúcar da região. Mas nos 100 anos de existência do lugar, índios e brancos marginalizados também se juntaram à população negra. No auge, Palmares era um povoado grande para os padrões da época. Abrigava 20 mil habitantes e incluía 9 aldeias, chamadas de mocambos. O Quilombo dos Palmares foi uma grande comunidade formada por pessoas que buscavam liberdade e se encontrar na união de uma maneira de resistir. Bom, os africanos, gente, eles foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas canas, tá, gente? Canas de açúcar, depois no tempo das de café, tá? Então, eles trabalhavam assim, gente, pra tudo mesmo. Eram escravizados, ou seja, o trabalho deles não era porque eles queriam fazer, era porque eles eram obrigados a fazer, tá? Então, assim, as pessoas pegavam eles, né? Os portugueses pegavam eles, traziam para o Brasil, colocavam eles para trabalhar. Então, assim, o processo para vir para cá foi muito horrível também, ficaram muito doentes, vieram para cá. Então, assim, eles se alimentavam de restos de comida, eles dormiam todo mundo junto. Então, assim, eles não tinham uma condição de vida boa. Era horrível, horrível, horrível mesmo, tá? Alguns conseguiram fugir e foram para os quilombos. O mais famoso é o Quilombo dos Palmares, do Zumbi dos Palmares, tá? Que foi o maior, né? Que abrigou muitas pessoas e até hoje ele existe, tá bom? Então vamos lá. Página 185. Que tal relembrar o que aprendemos até agora? Para isso, complete a palavra cruzada, tendo como base as principais povos que formaram a população brasileira. Vamos lá. O Pro vai respondendo junto com vocês, tá bom? Aí vocês vão colocando aí na cruzadinha, tá? Primeiro, gente, vamos lá? Primeiros povos a habitar o território que atualmente abriga o Brasil. Indígenas. Vou colocar assim pra vocês, tá? Uma das atividades desenvolvidas pelos primeiros habitantes no Brasil foi a cerâmica. Grupo indígena que ocupava grande parte do litoral brasileiro antes da chegada dos colonizadores portugueses. 3. Tupi-Guarani, gente, esse é difícil. 4. Conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas. Comunidade. 5. Origem dos povos que foram forçados a vir para o Brasil trabalhar como escravos. Africana. 6. Nome dado a vilas formadas por... Vamos lá. A 6. Qual que é? Quilombos.
E a 7, nome de um antigo quilombo onde atualmente fica a divisa entre Alagoas e Pernambuco. Palmares. Muito bem, gente. Essa foi a nossa aula, o nosso vídeo, tá? Então, só pra vocês entenderem e lembrarem um pouquinho o que foi cada grupo, tá bom? Beijinho!